Voltemos aqui na... Uma, duas, três, acho que é a terceira transmissão, se eu não me engano. Terceira ou segunda. Depois eu vou arrumar direitinho, eu vou editar. Mas então vamos dar continuidade. Ó, aqui para não perder tempo, eu chamo de novo. Chamo de novo aqui, é uma persona, o corintiano. Vamos lá. Então vamos lá. As diferenças entre o consciente e o subconsciente. Ok? Você precisa lembrar que o consciente e o subconsciente não são duas mentes, mas apenas duas esferas de atividade de uma única mente. De novo, você precisa lembrar que o consciente e o subconsciente não são duas mentes, mas apenas duas esferas de atividade de uma única. Então, são duas esferas dentro ali do nosso cérebro. São duas esferas da mente, desse complexo todo de neurônios, né? São duas esferas, ok? Uma racional, a outra emocional. Consciente, subconsciente, pra você ter uma ideia. A mente consciente é a raciocinadora. A mente consciente é a raciocinadora. O aspecto da mente que discrimina, que entende, que interpreta as coisas, não é? Você, por exemplo, escolhe seus livros, casa, companheiro na vida. Toma todas as decisões. Por outro lado, sem qualquer decisão consciente, seu coração continua a funcionar automaticamente. E a mente consciente dirige as funções vitais da digestão, da circulação e respiração, utilizando processos independentes do controle consciente. Olha que interessante isso. Seu coração está batendo agora aí, sem que você tenha consciência. Está batendo por bater. Você não para e pensa, ó, meu coração está batendo agora, eu quero que ele bate mais um pouquinho, mais forte. Não, não sei. Não, você anda normal e vai indo. Você vê? Vamos lá. Por outro lado, sem qualquer decisão consciente, o seu coração continua a funcionar automaticamente. E a mente subconsciente dirige as funções vitais da digestão, circulação e respiração, utilizando processos independentes do controle consciente. O subconsciente aceita o que nele é gravado, ou aquilo em que você conscientemente acredita. Esse é o perigo. O que você joga no seu subconsciente? O que é que você joga na sede das suas emoções? Dos seus desejos? Aí que mora o perigo. Não submete as coisas ao crivo do raciocínio. As emoções, elas não pesam as coisas. Se eu tomar essa atitude, se eu falar essa palavra, se eu fizer isso, vai dar nisso. As consequências serão graves. Isso pode... Não. As emoções, o subconsciente é irracional, ele não pensa, ele age por impulso, por instinto e por emoção. Por isso que tem que tomar cuidado, não é? Por isso que tem aquele adágio popular, olha, pense 2 vezes, 10 vezes antes de falar ou de tomar alguma atitude. Porque depois, para reverter, é muito difícil. Isso pode gerar desligamento familiar, mágoa, ódio. Tem gente que até na hora da morte vai embora e não pede perdão, e não quer saber da pessoa. Por isso devemos pensar 10 vezes antes de agirmos com o subconsciente e com as emoções.
É como uma camada de solo que aceita todos os tipos de sementes, sejam elas boas ou más. Os pensamentos são ativos, são as sementes. Pensamentos negativos, destrutivos e continuam a agir deste modo na semente subconsciente. Mais cedo ou mais tarde, eles emergirão e tomarão forma como experiência externa correspondente a seu conteúdo. Lembre-se, a mente subconsciente não se empenha em provar se seus pensamentos são bons ou maus. Não tem crivo, né? Não tem ali uma maneira de saber se é bom, se é ruim, de separar verdadeiros ou falsos. Ela reage segundo a natureza de seus pensamentos ou sugestões. Por isso que o Paulo vai falar em Gálatas, se não me engano, 3 ou 5, que um dos dons que se deve ter é o do domínio próprio. Domínio próprio. Você tem que dominar as suas emoções, sobrepujar, você tem que afogar, sufocar, abafar fogo da ira, da raiva, da revolta, do querer se vingar. Entende? Tem que ter o domínio próprio. Vamos lá. Se você conscientemente aceita que alguma coisa é verdadeira, por exemplo, mesmo que possa ser falsa, o subconsciente aceitará como verdadeira e agirá para produzir resultados que terão necessariamente que se seguir, porque a mente consciente aceitou-a como verdade. Quantas mentiras não teve nessas campanhas políticas? Quantas sujeiras não teve por aí? Vocês sabem do que eu estou falando. E depois muita gente voltou atrás e se arrependeu. Passou por vergonha, não é? Quantas mentiras nós temos dentro das igrejas? O Yeshua disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem anda com ele não anda em trevas, etc, etc, etc. Mas o que eu vi no ano passado, 2022, foram milhões e milhões de pessoas andando nas trevas, andando no engano, não é? Acreditando numa verdade falsa. E o livro de Isaías diz que ai daquele que diz que comete injustiça e diz que é justiça, que comete a tormenta, a transgressão, a guerra e diz que é paz. É só você parar e pensar, você não precisa ser religioso nem fanático. Usa isso aqui, ó, a mente poderosa, o raciocínio, filho, que Deus te deu. É simples assim. Fica ao seu critério permanecer numa gaiola louca dessa. Não é? Então isso é um perigo. Se você conscientemente aceita que alguma coisa é verdadeira, por exemplo, mesmo que possa ser falsa, o subconsciente aceitará como verdadeira e agirá para produzir resultados que terão necessariamente que agir, porque a mente consciente aceitou como verdade. É muito difícil você pegar um crente fanático, bitolado, e dizer para ele que ele usar bermuda não é pecado, não é imoral. Que ele pode ir na praia, que ele pode ir num clube, mergulhar numa piscina, que ele e seus filhos podem jogar futebol. É muito complicado, porque a mente dele aceitou aquela mentira imposta do dogmatismo da igreja como verdade absoluta. E aí, bau, já era, meu filho. Aí o manicômio está pronto, aí a loucura está pronta. A loucura lascou o cara. Por isso que são destruidores de vidas, de saúde, de entretenimento, de vida saudável do ser humano. Você ainda quer entrar num lugar desse para encontrar Deus? Estou te falando, ele está dentro de você. Consciência. Vamos lá.
Experimentos feitos por psicólogos. Agora, tô falando, tô chegando, ó. Tô chegando, tá bom? Vamos lá. Psicólogos e outros profissionais realizaram inúmeras experiências com indivíduos em transe hipnótico. Roberto, eu estou sendo claro, as pessoas, você acha que as pessoas vão entender? Eu estou usando um português compreensível? Você acha que está dando para entender o que eu estou explicando? Escreve aí embaixo, por favor. Enquanto você escreve aí, eu vou tomar uma água. Ai, ai. Bom, eu acho que o Roberto não está conseguindo escrever lá, não. Mas eu vou coisar aqui. Aí, assim fica melhor. Pera. Eu vou usar meu notebook para apoiar aqui, ó. Fica melhor para mim. Isso aqui também fica melhor para mim. Bom, vamos lá. Experimentos feitos por psicólogos. Psicólogos e outros profissionais misericórdia. O celular do Roberto tá... É celular de corintiano, você quer o quê? Vamos lá. Psicólogos e outros profissionais realizaram inúmeras experiências com indivíduos em transe hipnótico. Presta bem atenção nisso que eu vou ler. Psicólogos e outros profissionais realizaram inúmeras experiências com indivíduos em transe hipnótico. A pesquisa demonstrou claramente que a mente subconsciente não faz as seleções e comparações necessárias ao processo de raciocínio. Ela aceita qualquer sugestão. Então, a maioria das pessoas, com todo respeito, que deixam, não é, um pastor cuspir no seu rosto, aquelas aberrações que nós vemos nos cultos africanos, pastor pôr a mão nas partes íntimas da mulher, soprando, ungindo, o pastor tendo relações com a mulher para passar unção, essas aberrações chulas, pífias, vulgares que você vê na África, não é? Essas pessoas, elas estão aceitando qualquer sugestão, porque elas estão sobre uma hipnose. Assim como levar uma gravatada, pegar o terno, bater o terno, soprar, fazer assim com a mão, o povo cai. A maioria ali não está sob hipnose, coisa nenhuma, é frescura, é fogo na rabiola mesmo. Quer cair, cai por diversão para fazer merda pro cara. Mas tem uns que entram num transe louco mesmo, sabe? Bom, por mais falsas que sejam, tendo aceito, reage de acordo com a natureza da sugestão recebida. Dando um exemplo de como ela é sugestionável, se um hipnotizador experiente sugerir ao sujeito que ele é Napoleão Bonaparte, ou mesmo um gato ou um cão, ele representará esse papel com incrível precisão. Por um breve espaço de tempo, sua personalidade é mudada. Ele acredita ser o que o hipnotizador disser que ele é. Um hipnotizador hábil pode sugerir a um de seus voluntários que esteja em estado hipnótico, que suas costas estão coçando, que o nariz está sangrando, a outro que ele é uma estátua de mármore e ainda a outro que ele está congelando em temperatura abaixo de zero. Todos eles seguirão a linha da sugestão específica que lhe foi dada.
ignorando por completo todos os demais aspectos do ambiente que não digam respeito à sugestão hipnótica. Existe uma sugestão hipnótica coletiva religiosa que afeta o subconsciente das pessoas. Por exemplo, no caso das testemunhas de Jeová, só elas é que vão herdar o paraíso. Só os 144 mil de Apocalipse 14 são os anciãos da testemunha de Jeová, só. E nem judeus eles são. Mas, não é? Como, por exemplo, uma sugestão de hipnose coletiva, não é? Na Igreja Congregação Cristã do Brasil, ou no Brasil. Só eles acreditam que são salvos. Só a congregação é a verdade e a salvação. As demais igrejas são heresias, não é? Isso é uma sugestão hipnótica coletiva, sabe? Como também na igreja de Joseph Smith, o fundador dos Mormons, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles acreditam que o Jardim do Éden foi e está nos Estados Unidos da América. Eles acreditam que só eles têm envolvimento com o Espírito Santo. As demais igrejas recebem apenas o reflexo do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só quem tem são eles. Você percebe? Como que um líder consegue colocar na cabeça das pessoas a sugestão hipnótica, o transe? Por que você acha que muitas pessoas se jogam, colocam coletes dinamitados com bombas no seu corpo inteiro e vão para um estádio onde tem milhares de pessoas? Ou então em um templo cristão no Iraque, ou procuram lugares de grandes eventos, shoppings, ou dentro de um avião para explodir e matar as pessoas, os terroristas, os homens-bombas. Porque a mente deles já foi comprometida, já foi doutrinada, ensaiada, inserida, estragada para aquilo. Por quê? Porque foi colocado na mente dele que assim, se ele o fizer, ele vai ir para o paraíso e Allah vai dar para ele 10 virgens para ir ter relação por toda a eternidade no paraíso. Olha o comprometimento da mente, o perigo que é. Portanto, os senhores evangélicos, tomem cuidado com qual a sugestão que estão passando para você, o que estão fazendo com a sua mente, o que estão complicando na sua saúde mental, não é? É o caso do Henri Cristo, o Pai, das culminâncias do teu trono, Pai. Talvez ele acredite que seja Jesus Cristo, reencarnado, como ele fala. Problema dele, não me incomoda nem um pouco. Deixa ele curtir a esquizofrenia dele. Não está incomodando alguém, pelo menos ele não está roubando ninguém. Não está cobrando nada de ninguém. Problema dele, deixa ele lá. Não está fazendo mal para mim, não está fazendo mal para ninguém. Mas você percebe que dá dó. Ou ele é esquizofrênico, ou ele realmente é um grande ator que interpreta um personagem que quer ser Jesus Cristo e com isso tem a sua vida ali no seu cantinho, a sua mordomia. Ok? Muito bem. Vamos lá. Esses exemplos simples mostram a diferença entre a mente consciente, raciocinadora e a subconsciente impessoal, não seletiva, e que aceita como verdade tudo aquilo que a primeira aceita como tal. Daí a importância de ter pensamentos, ideias e premissas
que abençoam, curam, inspiram e lhe enchem a alma de alegria. Tá começando a esquentar cada vez mais aqui, onde eu estou avançando. Deixa eu ver quanto tempo falta aqui. Daqui a pouco eu acabo. O que é mente objetiva e mente subjetiva? A gente aprendeu o que é mente consciente e mente inconsciente, raciocínio e pensamentos e emoções. Agora, o que é mente objetiva e mente subjetiva? Já estou chegando nos 30 já, Roberto? Vou pegar água aqui. Ih, acabou minha água, olha. Vou ter que pegar lá dentro. Ah, o Roberto tá sem coisa. Agora eu vou me lascar aqui. Devia ter um tempinho aqui. Falta 10. Oba. Então vamos lá. Vamos aqui. O que é mente objetiva e mente subjetiva? Às vezes, a mente consciente é chamada de objetiva, porque trata de objetos externos. Isso aqui é um objeto externo. Isso aqui é um objeto externo. Isso aqui é um objeto externo. Ok? Ela percebe o mundo objetivo como meios de observação. Utiliza os 5 sentidos físicos. Quais são? Audição, olfato, não é? Tato, visão e paladar. É orientadora e diretora de seus contatos com o ambiente. Obtemos conhecimentos por meio dos 5 sentidos. Ela aprende pela observação, experimentação e educação, conforme já assinalado, sua maior função é a do raciocínio. Suponhamos que você é uma das centelhas de milhares de turistas que visitam todos os anos o Grand Canyon, lá nos Estados Unidos. Você chegaria à conclusão de que se trata de uma das mais notáveis maravilhas do mundo. A conclusão se basearia na observação da profundidade do local, na forma complexa das formações rochosas, no belo jogo de cores criado pelos diferentes estratos geológicos. Temos, nesse caso, o funcionamento da mente objetiva. Ok? Ok. Bom dia. Seja bem-vindo a Francimeire. É uma bênção de Deus a Francimeire. A mente subconsciente é frequentemente denominada de mente subjetiva. Ela está ciente do ambiente externo, mas não por meio dos sentidos físicos. Percebe pela intuição. É a sede das emoções e o repositório da memória, e cumpre suas funções mais altas quando os sentidos físicos são inativos. Em outras palavras, é a inteligência que se dá a conhecer quando a mente objetiva suspende suas atividades ou se encontra em um estado sonolento, modorrento. Muito bem. A mente subjetiva, ao contrário da objetiva, vê sem usar os órgãos naturais da visão. Possui a capacidade de clarividência. Isso é importante. E clareaudiência. Pode ver e ouvir fatos que estão ocorrendo em outros locais. E pode deixar o corpo, viajar para terras distantes e trazer informações que são, não raro, as mais exatas, de caráter o mais verdadeiro. Graças a ela, você pode ler os pensamentos dos outros, saber o conteúdo de envelopes fechados ou intuir as informações gravadas
em um disco de computador sem usar o drive. Quando compreendemos a interação entre as mentes objetivas e subjetiva, estamos em melhor situação para aprender a verdadeira arte da oração. Essa questão aqui da mente subjetiva, ela pode ser boa e pode ser perigosa se a pessoa for de má índole. Existem pessoas, todos nós temos isso, tá? É uma questão de estudar, desenvolver técnica, mas todos nós temos essa questão aí da clarividência, da clareaudiência. Isso a gente estuda lá, como eu estudei com o padre o padre Oscar Quevedo, não é? Na questão da paranormalidade. É interessantíssimo, por isso que eu falo, nós temos poderes, virtudes e capacidades que desconhecemos. Ok? Vamos lá. Quando compreendemos a interação entre as mentes objetivas e subjetiva, estamos em melhor situação para aprender a verdadeira arte da oração. Muitas vezes, todos nós já tivemos, eu acredito, experiências sobrenaturais. Eu já tive várias experiências sobrenaturais, não é? Eu me resguardo muito em falar sobre isso, porque o que é subjetivo para você, para mim, na minha intensidade, foi totalmente objetivo, porque quem viveu fui eu, mas eu tenho clara consciência que foi, digamos, subjetivo, porque tratou-se da experiência mental, não é? Algumas experiências que eu tive, não é? Muito interessante, muito profunda. Estava falando com uma hóspede aqui há poucos anos atrás, não é? Ela pediu o meu canal porque é incrível isso. E não se trata de fanatismo, bitolação, não se trata de uma ilusão, não se trata de imagens, não se trata de fotogênese ou fotogênese, que em parapsicologia inconscientemente você cria imagens e essa imagem aparece para você ou no ar ou em algum lugar. Não. No meu caso, eu vi mesmo aqui, como eu estou vendo o meu celular olhando para você. Eu vi, eu conversei, é muito poderoso essas coisas. Então, muitas pessoas acabam por menosprezar, por serem céticas, por não acreditar nos fenômenos e nas questões espirituais que acontecem, como uma aparição de anjo, como isso, como aquilo, não é? Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco, ok? Vamos lá. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Graças a ela, você pode ler os pensamentos. Tá, que já foi. Vamos agora para o subconsciente. Não pode raciocinar como a mente consciente. O subconsciente não pode raciocinar como a mente consciente. As emoções não podem raciocinar como a mente que raciocina, ok? A mente subconsciente não tem capacidade para questionar ou contestar o que lhe dizem. A mente subconsciente, as emoções. Ok. Roberto, se lhe fornecerem as informações erradas, ela aceitará como verdadeira. Portanto, o subconsciente não pode raciocinar como a mente consciente. Não tem como. Porque se você começar devagar nos seus pensamentos, nas suas imaginações, você vai acabar como muitas pessoas aí, acreditando que está vendo um Saci Pererê e ele é real, acreditando que está vendo um duende e ele é real, acreditando que você está falando com o cavalo e o cavalo está respondendo para você e ele é real, falando verbalmente, sabe? Esse é o grande perigo do subconsciente. Se lhe fornecerem informações erradas, ela a aceitará como verdadeira. Está cheio de crente vendo coisa que não está vendo, na verdade, que não está tendo experiência espiritual, nem paranormal, mas está tendo experiência com distúrbio psíquico,
porque está recebendo informação errada, mentirosa, e está crendo que aquilo é verdade, e está tendo as suas experiências dentro de uma falsa verdade, que na verdade é uma mentira que leva à loucura, à bitolação. Eu vou te dar um exemplo aqui que um colega meu, perguntei para ele, por que você não tira o terno e a gravata? Por que você não pode andar com uma camisa normal, de manga curta, uma camisa polo, ou enfim, não é? Por que você não pode colocar uma bermuda, um chinelo, enfim, um shorts? Ele falou, porque eu tive uma visão que um ser aparecia para mim, não é? Mentalmente eu tive um sonho que ele aparecia para mim, e quando eu corria para chamar ele, para ele virar para mim, ele não virava. Aí eu corria de novo, ele se afastava. Aí eu desisti de se aproximar desse anjo, porque ele era um corpo de um homem com 2 asas. E aí eu disse, o que o senhor quer que eu faça? Como o senhor quer que eu viva? Aí ele virou para mim, meu colega contando, disse que a asa sumiu e ele apareceu de terno e gravata. Aí eu perguntei para ele, tá, mas ele disse para você que era para você usar terno e gravata? Ele falou para você? Ele falou, quero que você use só terno e gravata, etc, etc, etc. Meu colega respondeu, não, ele não falou não. Só um minuto. Boa noite. E tá mesmo. Bom descanso. Então, presta atenção. Simplesmente, aquela experiência, ou visão, ou sonho que ele teve, ele não entendeu. Ele subentendeu que só porque você se transformou num homem de terno e gravata, ele subentendeu que aquele ser passou isso para ele e falou, você tem que andar só de terno e gravata. E mesmo se tivesse dito, qual lógica tem andar só de terno e gravata? Terno e gravata, quipá, talite, batina, não define caráter de ninguém. Não santifica ninguém. Aliás, os maiores pedófilos da história usaram batina. Os maiores pervertidos e assassinos da história usaram batina, túnica. Os maiores ladrões da história usaram e usam terno e gravata. Entende? Que é a roupa do espírito, é a roupa da alma, é o caráter que forma a nossa roupa. Vocês estão compreendendo isso? Por isso que é perigosíssimo demais isso. Então a gente aprende que a mente subconsciente não tem capacidade, a sede das emoções, a alma não tem capacidade para questionar ou contestar o que lhe dizem. Por isso, não se deixe levar pelas emoções daquilo que você vê ou ouve, ou sente. Se lhe fornecem informações erradas, ela aceitará como verdadeira. Exemplo, pular pelo poder de Deus, já expliquei, cair, rolar, sapatear, perder o controle, aquilo tudo que eu já mostrei. A pessoa que está recebendo aquilo, está recebendo como uma verdade, como se fosse o Espírito Santo ali, sambando no meio, dançando lá, balairando, para lá e para cá, tocando em todo mundo, né? Ou caindo fogo do céu, aquela coisa toda. E dá todos aqueles controles, aquela coisa toda. É uma mentira, não é uma verdade. Mas a pessoa vive aquilo por causa do transe, da hipnose, da sugestão, como verdade. Ok? Ai, ai, ai. E trabalhará para tornar correta a informação. E também fará suas sugestões, mesmo falsas, se materializarem como situações, experiências e eventos. Por isso que a pessoa fala, nossa, que gostoso, eu fui na igreja, eu senti aquela força, aquele calor, eu pulei, aquela coisa tal, pá.
E quantas visões que não tem nada a ver, né? Por causa das imagens, lembra no começo? Geradas no subconsciente, na mente, que se tornou verdade e se personificou e montou lá o anjo daquele jeito, daquela maneira, como um ser espiritual. E as pessoas vão vivendo com esse ser que não é real, que é da imaginação, como se fosse verdade, e aí piora mesmo, aí que ela não sai daquela bolha, daquela religião, não sai daquele caminho, porque ela crê que está sendo guiada por esse ser, ou por esses seres, e por esses sentimentos, não é? Muito bem, tudo que lhe aconteceu foi resultado de pensamentos gravados na mente, subconsciente, por meio de crenças. Se você lhe forneceu conceitos errôneos ou distorcidos, é de importância urgentíssima que os corrija. A maneira segura de fazer isso consiste em fornecer-lhes pensamentos construtivos, harmoniosos, repetidos frequentemente. Ela o aceita. Dessa maneira, você pode formar hábitos de pensamentos e vida novos e mais sadios, uma vez que a mente subconsciente é a matriz do hábito. Então, para você ter saúde, beleza, para você ter alegria, felicidade, para você ter socialidade, se socializar bem com as pessoas de novo. Socializar-se bem com as pessoas não quer dizer você andar com o traficante, andar com o usuário de droga, andar com fulano, andar com o bandido, andar com o ladrão. É você se dar bem com todo mundo, no sentido de você ser social. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Você não precisa fazer a mesma coisa que ele faz. Entende? Porque senão você vai ser um ET na face da terra, um doente, um trancado, um isolado, um depressivo, uma pessoa não benquista em nenhum lugar, festa, casa. Entende? E isso não é vontade de Deus. O pensamento habitual da mente consciente abre sulcos profundos na mente subconsciente. Se os pensamentos costumeiros são harmoniosos, pacíficos e construtivos, a mente subconsciente responde, criando harmonia, paz e situações construtivas. Você já foi dominado pelo medo, pela preocupação e outras formas destrutivas de pensamento? O remédio consiste em reconhecer o poder do subconsciente e resolver que vai ter liberdade, felicidade e saúde perfeita. A mente subconsciente criativa é uma com a mente divina. Passará a criar o clima de liberdade e felicidade em que você resolveu que viveria. É você quem define, é você quem decide a sua vida. Você quer uma vida de tristeza, de ai, de dor, só de doença? É essa que você vai ter. Se você começar a alimentar aqui e pelo corpo inteiro. É uma vida do quê? De depressão? É assim que você vai ter. É uma vida de isolamento, de quarto escuro? É uma vida de chato pra caramba? É assim que você vai ter. Porque é você que decide sua vida. Não vai descer um anjo do céu, não vai descer fulano para tocar em você, para te transformar, para te libertar. Não vai ser nem no nome de Jesus, não que o nome de Jesus seja ineficaz, mas eu já ensinei, é você quem tem que fazer as coisas. Ele disse para os doentes, ele disse para o cego de Jericó, você crê que pode ser curado? Sim, Senhor, eu creio, então está curado. Pronto. Acabou. Viu como é simples? Os ensinamentos deles são muito profundos e simples ao mesmo tempo. Mas o povo quer passar por cima disso e quer ficar na dependência, quer ficar, desculpa o termo, enchendo o saco de Jesus, perturbando Jesus, toda hora, sobrecarregando Jesus. Ele já pagou um preço, diz os evangelhos, na cruz. Mas o povo quer, o povo gosta de infernizar, o povo tem preguiça de aprender a ter independência e usar o poder que ele deu, que Deus deu, a mente, a força, a energia e a fé, sabe? Bom, vamos lá. Já passou dos 30, Roberto? Eu vou desligar aqui, por causa vou pausar os 30, tá bom?
E aí eu volto de novo. Você permanece aí no Facebook. Eu só vou desligar e volto de novo. Tá bom? Para não ficar extenso depois quando eu colocar no YouTube.